eu vou ministrar sobre os 3 pilares para se ter uma vida vitoriosa, ok? Os 3 pilares para se ter uma vida vitoriosa. Vocês vão ver aqui essa ministração vai edificar para a gente falar na ceia, na Santa Ceia, nós podemos ver. Está saindo bem aqui. Ok? Salmo 103, versículo 1 e versículo 2. Salmo 103, versículo 1 e versículo número 2. Dá uma olhadinha, meu irmão, se está ok. Salmo 103 pilares. Primeiro pilar está baseado nesse texto. Pega lá, Milão, você mesmo abre. Aí dá para você fazer. Você colocou uma da outra. Ok? Viu aí? Quem pode ler? Verso 1 e 3. Isso, verso 1 e verso 2 do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo. Pode continuar, tá certo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Forte. Repete de novo, Salmo 103, verso 1 e 2, de novo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de benefícios. O primeiro pilar para ter uma vida vitoriosa, fala comigo, gratidão. Gratidão. A Bíblia diz que devemos ser gratos em todas as ocasiões. A gratidão é uma forma de louvar a Deus. É um sinal de uma vida transformada por Jesus. Quem é grato, ele revela que a sua vida é transformada por Jesus. Todo ingrato, ele precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos exemplos de pessoas gratas. Abraão, grato. Ana, grata. Davi, grato. Paulo, grato. Eles entenderam que eles eram pecadores, mas Deus os amava. E lhes deu tudo o que tinham. E por que eles eram gratos? Porque eles sabiam que Deus os abençoava diariamente. Então a nossa gratidão é uma forma de entender que Deus é conosco todos os dias. Também tem muitos casos de ingratidão. Um exemplo é a nação de Israel. Lê para mim aí Números capítulo 14, verso 2, 3 e 4. Números 14, verso 2, 3 e 4. Essa nação tinha sido liberta da escravidão no Egito, visto milagres incríveis, esteve na presença de Deus e ficou provida de comida até no meio do deserto. Mas ainda assim o povo ficou murmurando contra Moisés, se queixando de tudo por causa da sua ingratidão. Eles ficaram vagueando no deserto 40 anos. Leia, por favor. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada? Aí para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Uns aos outros, vamos um líder e voltemos ao Egito. Olha para vocês verem que coisa terrível. A ingratidão, ela faz as pessoas esquecer até o que Deus fez a favor delas. A ingratidão faz a pessoa se tornar um murmurador. E o murmurador, ele dá a volta, dá a volta, dá a volta e não sai do lugar. Repara essas pessoas que estão falando mal. Elas esquecem de tudo que Deus já fez. Agora, por que agradecer? Primeiro, Salmo 145, verso 10. Por que agradecer? Salmo 145, verso 10. As obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendizirão. Ou seja, tem que agradecer porque agrada a Deus. Fomos criados para louvor para Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Efésios 1, 3 a 6. Porque
devemos agradecer? Por que devemos ser gratos? Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Olha que coisa profunda. Por que agradecer? Porque temos a salvação e a promessa de vida eterna em Jesus. Aleluia. Mesmo se todo o resto da vida parecer ruim, nós temos que agradecer, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, por que agradecer? Efésios capítulo 5, versículo de número 4. Por que agradecer? Efésios 5, 4. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Por que agradecer? Porque quando agradecemos pelas coisas boas, aprendemos a valorizá-las e não damos tanta importância às coisas más. Por último, por que agradecer? Lucas 19, 26. Por que agradecer? Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe é dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Não é forte? Então nós precisamos sempre estar gratos. Vamos lá. A ingratidão tem dois filhos. Repete isso comigo. A ingratidão tem dois filhos. Qual o nome dele? Fala orgulho. Orgulho E falta de memória. Falta de memória. Isso é muito forte. É impossível ser grato a Deus sem antes ser grato às pessoas. Seja grato pela sua igreja. Eu sou grato a Deus pela minha igreja, Igreja Evangélica Quadrangular. Seja grato a Deus pelo seu pastor. Eu sou grato a Deus pelo meu pastor, pastor Jerônimo, meu presidente, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro. Seja grato a Deus pelos seus líderes. Seja grato a Deus pelas suas autoridades. Seja grato a Deus pela sua mãe, pelo seu pai. Se alimentamos nosso nível de gratidão às pessoas, aumentaremos o nosso nível de relacionamento com Deus. Porque como é que eu vou ser grato a um Deus que eu não vejo, sem eu conseguir ser grato às pessoas que eu vejo? Forte. É impossível. Como é que eu vou ser grato a um Deus que eu não vejo e ser grato a pessoas que eu vejo todo dia? Não tem como. A ingratidão, ela libera o inferno a trabalhar contra a pessoa. Repara que Lúcifer era anjo de luz, mas a ingratidão dele para com Deus transformou ele em diabo. A ingratidão transforma pessoas em demônio. A ingratidão, isso é muito sério. Lúcifer era um anjo de luz. Ele era o maestro do coral celestial. Maravilhoso. Mas a ingratidão dele foi tão grande para com a autoridade dele, que ele virou diabo. A pessoa, quando ela começa a falar mal da autoridade, começa a não querer mais honrar, respeitar, começa a querer ter um espírito independente, o diabo está entrando na mente dela sem ela perceber. É destruição, destruição. Você vê tantas pessoas que falam mal de liderança, vê a vida dessa gente como está. Vê a vida como está. Vê como é que é o ministério de quem não sabe honrar as autoridades. Vê. Fica como se fosse andando com o freio de mão do carro. Tem gente que não entende esse princípio e ele ainda insiste em permanecer no mesmo
o tempo vai passando e a vida da pessoa é como os hebreus no deserto. Roda, 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 roda e não sai do lugar. Por quê? Porque é Deus quem disse isso. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Leia para mim, por favor. Gênesis 12, versículo 2, por gentileza. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu, uma bênção. Deus falou a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão é autoridade. Quem é a minha autoridade? Se eu abençoar a minha autoridade, Deus vai me abençoar. Se eu amaldiçoar a minha autoridade, eu serei amaldiçoado. A minha autoridade, ela não depende de mim, mas eu dependo dela, porque a bênção de Deus vem na minha vida, porque eu a abençoo. Olha que coisa profunda. Foi Deus que falou: Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem. Isso é muito profundo. Quando nós entendemos esse princípio, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Onde nós estamos tem uma autoridade. Na igreja, quem é a autoridade da ovelha? O pastor. Em casa, quem é a autoridade? O marido. Na rua, quem é a autoridade? Os policiais. Na escola, quem é a autoridade? Diretor, professor. No trabalho, quem é a autoridade? O patrão. Então, quando eu abençoo a minha autoridade, o próprio Deus vai me abençoar. Porque Deus usa a autoridade para fazer 3 coisas: promoção, proteção e provisão. Quem tem comunhão com a autoridade, quando surge uma promoção, que autoridade vai promover? Alguém que resiste, alguém que só fala mal, alguém que é complicado ou alguém que abençoa a autoridade? Alguém que abençoa. Então Deus usa a autoridade, porque as nossas bênçãos, sempre Deus vai fazer passar pelas mãos de pessoas. Glória a Deus. Sempre Deus vai fazer na mão das pessoas. Então a autoridade Deus usa para me promover. Se eu tenho comunhão com a autoridade, Deus usa a autoridade para me proteger. Na hora que eu preciso de uma proteção, ela está junto. E se eu tenho comunhão com a minha autoridade, que para prover. Olha que coisa profunda. Foi Deus que falou a Abraão: quem te abençoar, eu vou abençoar. É importante nós entendermos esse princípio bíblico. Agora, Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos 13, 2, por favor. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Isso é muito sério. Então que a gente possa entender. Primeiro princípio, gratidão. Segundo princípio, honrar as autoridades. Isso é um princípio bíblico. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9. Leia para mim, por favor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 ao versículo 9. O Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E se foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou. E foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no
seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Deus lá do céu, ele grita, Samuel, Samuel. E quando Deus grita, Samuel, Samuel acorda, levanta e vai até onde? Até o pastor dele, o sacerdote. Me chamou, pastor? Ele falou, não. Aí ele falou assim, agora eu entendi. É Deus que está te chamando. Agora a pergunta é, qual é o tom da voz de Deus? Qual é o timbre, ô Espírito Santo? Qual é o timbre da voz de Deus? Qual a voz que Deus vai usar para falar? É a mesma voz do pastor. Então, quando a nossa autoridade está falando, é Deus que está falando. Só que o que é o problema de muita gente? Não quer aceitar isso. E aí, quem não quer aceitar isso, fica igual os hebreus no deserto. Rodando, rodando, não saindo do lugar. Diga para mim, irmão, vocês me conhecem. Vocês me conhecem. O que eu tenho de mais? Não tem nada. Sou trabalhador, sou, mas todo mundo é trabalhador. Qual que é a minha diferença? Eu leio tanto a Bíblia? Não, tem muita gente que sabe muito mais de Bíblia do que eu. Jejuo muito, jejuo pouco, preciso jejuar muito mais. Sou santo demais? Não, eu sou um pecador. Mas eu estou firmado em Gênesis 12:2, que Deus falou, Abraão, quem te abençoar, eu vou te abençoar. Eu tenho a bem diferente que eu tenho a bênção de Deus. Por que eu tenho a bênção de Deus? Merecimento não, porque eu estou na palavra. Aleluia. Eu honro as minhas autoridades. Amém. Eu abençoo as minhas autoridades. Eu não preciso do meu pastor estar do meu lado para eu falar bem dele. Pelo contrário, eu gosto de falar bem quando ele não está. Quando eu honrar a autoridade da presença é mole. Mas honrar a autoridade na ausência dela, meu irmão, aí é Deus que vai entrar. Só que o problema é que tem muito pastor que não acredita nisso. Ele por detrás fala mal da autoridade e depois de frente sorri, é bacana, é legal. A vida fica travada para sempre. Para sempre. Porque a autoridade, o meu pastor, o pastor Jerônimo, ele não depende de mim para ele romper. Mas eu dependo como eu trato dele para eu chegar onde eu sonho. Eu vou repetir. A minha autoridade não precisa de mim. Ele vai sem eu. Numa boa. Mas eu não vou sem a minha autoridade. Eu preciso honrá-lo. Eu preciso abençoá-lo. Ele não está aqui agora. Mas eu estou falando bem dele. Na minha igreja. O pastor Jerônimo nunca pregou aqui na minha igreja. Pregou aqui no congresso. Na culto não. Nunca. Mas é muito raro um domingo que eu não cito o nome dele no meu altar. E quando eu faço isso de abençoar minha autoridade, de honrar minha autoridade na ausência, qual é o resultado? Eu sou testemunha viva disso. Então isso é um princípio fundamental. O tronco, pensa numa árvore. O tronco da árvore, aquele tronco tem os galhos. O galho, ele está ligado no tronco. Pensa num pé de goiaba. O tronco do pé de goiaba tem os galhos. O galho está ligado no tronco. E o que sustenta e alimenta o galho para ele dar fruto? A seiva que sai do tronco. A vitamina que sai do tronco. A vida que sai do tronco. O galho, ele não vive sem o tronco. Mas o tronco, ele vive sem o galho. O galho, se ele for cortado do tronco, acabou.
Ele não vai ter mais vitamina para sustentar ele. Mas o tronco, se cortar o galho, o tronco continua normal. Por quê? Porque ele vai gerar outros galhos. E ele vai permanecer de pé. O tronco está enraizado. E o galho está enraizado no tronco. O que significa isso? Eu lembro uma vez que eu estava na escola de ministério e lá tinha vários pés de goiaba, aí tinha um menino subindo assim no pé de goiaba, aí o galho envergava e não quebrava, depois ele subiu no outro galho, o galho quebrou, ele até caiu. Aí eu falei com que cuidado, foi mais estranho, como é que no mesmo pé de goiaba, um galho tá firme, outro galho caiu? Ele falou assim, isso aqui que é? É porque na junção entre o tronco e o galho, onde eles se unem, tem um bichinho chamado broca, que ele entra por dentro da junção e come por dentro, de maneira que fica oco. A seiva do tronco não passa mais para o galho, e ele está ali ligado, mas está só de aparência. Aí eu falei assim, já entendi, essa broquinha aí é o diabo, que às vezes entra no galho, entra na pessoa, para ela estar conectada no líder dela só de aparência, mas por detrás não está conectado, tem outra visão, tem outro propósito, quer andar sozinho. E aí o tronco ele pode gerar o que for, mas não vai passar a seiva para o galho. Ele pode produzir, ele pode ensinar, mas não vai. Por quê? Não é uma ligação que recebe a unção, que recebe a seiva. É só uma ligação visual. Isso é muito forte. A autoridade representa o tronco. Quem está debaixo da autoridade representa os galhos. O pastor Jerônimo representa o tronco. Eu sou o galho, estou ligado nele. Se eu estiver ligado só de aparência, eu não vou receber o que ele passa para mim. Mas se eu estiver ligado de fato e de verdade, o que ele passar, eu vou pegar na sua essência e vou gerar frutos maravilhosos. Então, eu estou pregando sobre a mensagem que eu vou ministrar na Santa Ceia, 3 princípios para ter uma vida vitoriosa. O primeiro princípio, gratidão. O segundo princípio, honrar a autoridade. E o terceiro e último princípio, fala comigo, criar raízes. Criar raízes. Em todas as áreas da vida, seja enraizado. Quem aqui tem uma árvore plantada na rua da sua casa? Levanta a mão. Quem tem? Você tem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ela levantou algum dia e essa árvore não estava mais na pé da sua casa, ela passou para a rua de trás? Não? Por que isso não aconteceu? Porque aquela árvore está enraizada. Então pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir um inverno, pode vir um verão, vem o que for, que as raízes dela não deixam ela se arrancar. E assim é na vida. A pessoa que é enraizada, ela suporta vento, inverno, frio, chuva, sol, calúnia, difamação, traição, ingratidão, vê o que vier. Se tiver raízes, nada derruba ela. Não tem crise de coronavírus, não tem pandemia, não tem nada que joga no chão, porque quem nos sustenta são as nossas raízes que foram regadas pelo sangue de Jesus. Agora, a pessoa que não tem raiz, ela troca de emprego na primeira dificuldade, ela troca de igreja no primeiro problema, ela troca de casamento no momento em que dá qualquer ziquezira, troca de país, troca de bairro. Não, eu vou mudar para outro bairro porque aqui tem um vizinho que me persegue. Bobão, quando você fala que vai mudar para outro bairro porque tem um vizinho que te persegue, antes de você chegar lá, o diabo já preparou o outro para te perseguir também. Então, cria raízes, tenha raízes, porque se você criar raízes, meu irmão, não tem vizinho que vai te. Você pode até mudar de casa, porque você está mudando, você tem uma casa melhor, mas porque alguém te persegue. Você pode até mudar de emprego, porque você está sendo promovido, mas alguém te persegue. Você pode até mudar no sentido de país, porque surgiu algo maravilhoso, mas sair por causa de perseguição.
quem tem raízes, não tem tempestade que leva ele. Glória a Deus. Você já viu aquelas palmeiras que ficam na beira do deserto? Ela tem um caule assim fininho. E aí vem a ventania e vai, ela deita. Aí a folha da palmeira vai lá no chão e vai no chão. Agora vai quebrar. Agora não vai continuar, agora não vai, mas depois ela sobe de novo, ela vai para o outro lado e sobe de novo, enverga, mas não quebra, sabe por quê? O que sustenta ela não é a aparência por fora, mas o que sustenta ela é aquilo que ninguém vê, é a raiz que está profunda debaixo da terra. Ah, meus irmãos, se a gente entender esse princípio, nós somos enraizados, nada nos derruba, nada nos detona, nada nos coloca para baixo. Que a gente possa ter raízes, porque as nossas raízes elas vão nos sustentar em tempos de crise.